Sabe, quando a gente pensa em um milagre, a gente geralmente imagina algo, pá, instantâneo, certo? Mas e se um dos milagres mais intrigantes da Bíblia acontecesse em duas etapas? É exatamente sobre essa cura que a gente vai conversar. Uma cura que traz uma lição poderosa sobre o que realmente significa enxergar. E o palco para nossa história já está montado. Um pouco antes, Jesus lança essa pergunta bem afiada para os discípulos. Tendo olhos, não vedes? Essa provocação é a chave, é o que prepara o terreno para uma lição prática sobre a visão. Uma visão que vai muito além dos olhos. Então, a gente está na cidade de Betsaida. Levaram um homem cego até Jesus. Bom, até aí parece uma história familiar, não é? Só que o que acontece a seguir é tudo menos comum. Vamos mergulhar nos detalhes. Qual é o primeiro passo de Jesus? Ele não faz um grande espetáculo público. Muito pelo contrário. O que a gente vê é um encontro bem pessoal, longe da multidão. E os passos são bem específicos. Primeiro, ele leva o homem para fora da aldeia. Depois, uma coisa bem inusitada, põe saliva nos olhos dele e impõe as mãos. E só então ele faz a pergunta direta. E aí, tá vendo alguma coisa? E a resposta do homem é, no mínimo, estranha. Ele diz, vejo os homens porque, como árvores, os vejo andando. Consegue imaginar a cena? A visão voltou, mas voltou toda distorcida, embaçada. Ele enxerga pessoas como se fossem árvores andando. E aqui está a grande pista. Por que essa cura acontece em etapas? Porque este é o único milagre em todos os 4 evangelhos que acontece de forma progressiva. E isso com certeza não foi por acaso. Certo, vamos para o segundo ato. É aqui que a visão se ajusta. Jesus precisa de um segundo toque para levar o homem daquela visão confusa de árvores andando para uma clareza total. E essa segunda ação é o que completa o milagre. Isso nos mostra algo fundamental. A cura, e talvez o nosso próprio entendimento, pode ser um processo e não só um evento instantâneo. O contraste aqui é perfeito. De um lado, a visão parcial, confusa, de homens parecendo árvores que andam. Do outro, a visão completa, onde ele passa a ver tudo perfeita e claramente. É uma jornada visualizada. E depois de tudo isso, vem uma instrução curiosa. Não entres na aldeia. Por que esse segredo todo? Isso faz parte de um tema que aparece várias vezes no Evangelho de Marcos, que os estudiosos chamam de segredo messiânico. Ok, agora a gente chega no coração da história. Já vimos o como aconteceu. Mas e o porquê? Por que Jesus curou esse homem em 2 etapas? Qual é o significado simbólico por trás disso tudo? Essa história é mais do que só a cura de um homem. Ela funciona como uma parábola viva, uma encenação. É uma lição visual para os próprios discípulos sobre a jornada espiritual deles. O milagre é um espelho perfeito do que estava acontecendo com os discípulos. Assim como o cego, eles também estavam começando a ver quem era Jesus, mas a visão deles ainda não era nítida, ainda estava embaçada. E isso nos leva a esse conceito-chave, a visão espiritual progressiva. A ideia de que o entendimento das verdades espirituais nem sempre é um interruptor de luz que a gente liga. Muitas vezes é um processo, um crescimento gradual em direção à clareza. Então, o que a gente pode tirar dessa história tão curta, mas tão rica? Ela está cheia de verdades profundas sobre a fé e sobre o que significa estar em uma jornada. Podemos resumir em 3 pontos. Primeiro, que a percepção espiritual pode ser sim progressiva. Segundo, que a visão verdadeira é um presente, algo que Cristo inicia. E terceiro, que o discipulado não é um destino, mas um processo contínuo de crescimento. No fundo, essa passagem é um convite poderoso à reflexão. Um lembrete de que a jornada da fé é um processo de amadurecimento, de ganhar cada vez mais clareza e entendimento com o tempo. E o mais incrível é que esse milagre não está ali por acaso. Ele é a preparação perfeita para um dos momentos mais importantes e decisivos de todo o Evangelho. A sequência é essa. Os discípulos estão em um estado de cegueira espiritual. Aí Jesus realiza o milagre em 2 etapas, como uma aula prática. E isso leva diretamente para onde? Para a famosa confissão de Pedro. E aí que vem o momento da verdade. Logo depois de mostrar como uma visão parcial se torna nítida, Jesus se vira para os discípulos e faz a pergunta definitiva. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? É a pergunta que vai começar a clarear a visão de todo mundo.